crise entre Brasil e Venezuela ganhou mais um capítulo. A Polícia Nacional do país vizinho fez uma publicação nas redes sociais em tom de ameaça, usando a silhueta do presidente Lula. Se não querem que Venezuela caiga em banho de sangre, em uma guerra civil fratricida, producto de los fascistas. A recente publicação nas redes sociais da Polícia Nacional da Venezuela marcou um novo ponto de tensão na América do Sul. Em tom provocador, uma imagem editada do presidente brasileiro, com a bandeira do Brasil ao fundo, trouxe uma mensagem desafiadora. Ele que se meta com a Venezuela. No entanto, o mais alarmante é que, segundo fontes próximas ao governo venezuelano, Nicolás Maduro considera a anexação da cidade de Pacaraima, em Roraima, alegando que o Brasil abandonou a região e que a presença significativa de venezuelanos na cidade justificaria sua posse. Rapaz, pensa numa fronteira tensa. É uma barreira da PRF ali, Força Nacional. Não pode ir com a moto lá. Não pode ir com a moto lá. Com essa postura, o regime bolivariano se apresenta não apenas como uma ameaça diplomática, mas como um potencial invasor territorial, elevando a tensão a um nível sem precedentes. Sejam bem-vindos. Direta da postagem foi reforçada com uma legenda que celebra uma Venezuela independente, livre e soberana, e que não aceita chantagens de ninguém. Maduro aproveitou a escalada das tensões entre Brasil e Venezuela, acentuadas desde as últimas eleições no país vizinho, para projetar ainda mais sua influência na região. A recusa brasileira em aceitar Maduro como vencedor das eleições venezuelanas e o veto à entrada da Venezuela nos BRICS intensificaram o atrito. Como resposta, Maduro convocou o embaixador venezuelano no Brasil para voltar a Caracas e impulsionou uma proposta parlamentar para declarar o assessor do presidente brasileiro, Celso Amorim, como persona non grata. Esse confronto não se resume a declarações públicas e gestos diplomáticos. No que Maduro considera ser um momento decisivo para reafirmar o domínio venezuelano na América do Sul, ele tem articulado internamente a ideia de expansão territorial. A proposta de anexação de Pacaraima, onde muitos venezuelanos se refugiaram, seria uma demonstração de poder e uma mensagem clara para o governo brasileiro. Essa intenção de interferir em solo brasileiro mostra que o ditador bolivariano não hesita em adotar medidas radicais para consolidar sua influência, desafiando diretamente a soberania do Brasil. A resposta brasileira, por enquanto, se mantém silenciosa, mas as Forças Armadas já têm intensificado atividades de monitoramento e mobilização na fronteira. Com o Exército, a Marinha e a Força Aérea em prontidão, o Brasil mostra que, apesar do alinhamento político do presidente brasileiro com Maduro, a defesa da soberania é uma prioridade que transcende diferenças ideológicas. Alguns oficiais generais, principalmente a ala mais operacional, veem com seriedade a ameaça e permanecem em alerta, mobilizando tropas para a região e fazendo exercícios regulares, mesmo em contrariedade com a ala política de oficiais ligados ao atual governo. A expansão territorial de Maduro é apenas um aspecto de sua postura agressiva. No cenário interno, ele emprega repressão pesada contra a oposição, prendendo e desaparecendo com dissidentes. Além disso, em um gesto sem precedentes, ele emitiu um mandado de prisão contra o presidente eleito da Argentina, Javier Milei, acusando-o de interferência contra o regime venezuelano. Tais ações reforçam a visão de Maduro como um líder que não hesita em agir de forma autoritária e intimidadora, tanto dentro quanto fora de seu país. A Polícia Nacional Bolivariana, nas redes sociais, publicou uma montagem com a bandeira do Brasil ao fundo, a silhueta do presidente Lula à frente, mas com o rosto borrado, e a frase: "Quem se mete com a Venezuela se dá mal". Na legenda, eles ainda escreveram: "Nossa pátria é independente, livre e soberana. Não aceitamos chantagem de ninguém, não somos colônia de ninguém, estamos destinados a vencer". As constantes provocações de Maduro direcionadas ao Brasil intensificam a necessidade de uma resposta firme. O Brasil não pode ignorar os riscos, e a mobilização das Forças Armadas venezuelanas na fronteira é um indicativo de que Nicolás Maduro não está brincando. A soberania do Brasil é um bem inegociável.
e uma postura defensiva permanente serve como um recado claro ao regime bolivariano. A questão territorial de Pacaraima também reflete um cenário mais amplo, onde a pressão venezuelana é acompanhada por interesses internacionais, especialmente de aliados como Rússia e China. Após o veto nos BRICS, Maduro aproveita o momento para reforçar seus laços diplomáticos e buscar alternativas de apoio, solidificando sua posição. Nesse contexto, o atual governo brasileiro se encontra em um dilema, tentando balancear a manutenção da paz regional e, ao mesmo tempo, manter a amizade longínqua entre os dois presidentes que possuem a mesma ideologia política. A presença militar brasileira na fronteira, portanto, é uma garantia de segurança para o Brasil e especificamente para o povo de Roraima, que acompanha com apreensão as ações de Maduro. O Exército, ao se posicionar na região, envia um recado claro de que a integridade territorial do Brasil será defendida a qualquer custo, independentemente das aspirações expansionistas do regime venezuelano e do silêncio do presidente brasileiro. Essequibo, na Guiana, é outro ponto de interesse para Maduro. E sua ameaça de anexação dessa região intensifica a preocupação do Brasil, que mantém uma relação próxima com o país guianês. Caso Maduro avance nessa direção, o Brasil poderá se ver envolvido em um conflito que demandaria respostas rápidas e eficazes. Embora o presidente brasileiro atual tenha mantido, ao longo do tempo, um alinhamento político próximo com Maduro, a soberania do Brasil pertence ao povo brasileiro, que paga altos impostos para assegurar que suas garantias de defesa interna e externa permaneçam protegidas e invioláveis.